cada um, tem pessoas de vários estados aí, né? Eu espero atender as expectativas dessa apresentação, que será mais um relato de experiência, mostrando como que a saúde baseada em evidências, ela foi ela é, né? Foi e é e será um grande aliado na implantação de um serviço de farmácia clínica, desde a sensibilização de um gestor até a avaliação dos resultados. Então, vou tentar mostrar todo esse processo, como que a gente fez tudo isso aqui em Divinópolis e como que a gente pode usar essa saúde baseada em evidências de forma racional, de forma segura, né, e de forma que ela pode nos auxiliar num momento tão importante da profissão farmacêutica, que é um momento histórico que nós estamos vivendo da implantação dos serviços clínicos. E se a gente faz baseado em evidência, a gente tem maior respaldo, maior poder de consolidação. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa 1h30 no máximo que a gente vai ficar junto aqui. É difícil tirar slide quando a gente gosta muito do assunto, né? Tinha 200 slides, carinho. Agora eu tirei para 158. Vou cumprir o tempo, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Então, muito obrigado, Karine, pelo convite, o pessoal do SIG. Gostaria de parabenizá-los também por essa atitude, né? Pelo SIG, né? Que tem feito grandes transformações, né, tem contribuído muito com a profissão farmacêutica aí desde 2012. Então, muito obrigado, né, pela oportunidade, Karine. Para quem não me conhece, eu sou o professor André Baldoni, eu me formei na Universidade Federal de Alfenas, né, na época da graduação em Farmácia e Bioquímica, 2006. Depois fui fazer mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, né, no CEPAF. Tem vários colegas aí assistindo, então um abraço a todos vocês. E depois vim para Divinópolis, na Universidade Federal de São João del Rei, nesse campus avançado de Divinópolis, que fica no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Ok? André, se tu tiver como aumentar um pouquinho mais teu microfone, que tenha mais alguém que está falando do som, tá? Ok. Teste assim, tá bom? Melhorou. Melhorou? Então vamos lá. Para contextualizar a universidade, o serviço, a cidade, vou apresentar um pouquinho então como que é Divinópolis, como que é o serviço de saúde, como que é a cidade. Porque o primeiro passo, né, para a gente implantar um serviço é conhecer o território, as potencialidades, as fragilidades, isso é muito importante. Então, a universidade está na cidade há 11 anos, existe um serviço de farmácia clínica no município desde 2010, na atenção primária, e nós começamos em 2015, né, um outro serviço, né, que veio agregar aí para a cidade. Então, eu vou contar um pouco do serviço a partir do ano de 2015. Tá? A cidade tem 235 mil habitantes, é uma regional do centro-oeste do estado de Minas Gerais, e também a cidade de Adélia Prado, né, que é uma escritora, poeta, que eu admiro bastante. E só puxando um link aqui com a nossa fala de hoje, ela escreveu, né, o seguinte trecho: a minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. Não é, a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Eu queria fazer um paralelo a essa fala aqui né, da Adélia Prado e com a nossa reflexão de hoje de manhã, é que se a gente pegar essas duas coisas, esses dois atributos, esses dois alicerces, né, esses aliados, que é o conhecimento técnico, que é o estudo, e o sentimento, a vontade de mudar a profissão, a vontade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem dois grandes catalisadores, né, de transformação social, de implementação do serviço farmacêutico, de consolidação desse serviço. Então, o meu convite é que a gente não pare de estudar nunca e que a gente tenha vontade, desejo de fato, né, de mudanças. Né? Porque eu percebo os serviços que eu acompanho, às vezes vem da direção, vem do gestor, querer implantar o serviço de farmácia clínica. Mas se o farmacêutico não quer, será um grande dificultador, será um grande desafio, né, que a gente precisa vencer. Então, o primeiro passo é querer, né, esse estudo qualitativo realizado aí pelo pessoal da Selma, Castilho, a Sabrina, né, em Niterói, ele mostra, né, um relato de um farmacêutico. Se eu quiser ficar só dentro da farmácia, nada vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu quero montar um serviço, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você querer
eu acho que é o primeiro passo que a gente precisa refletir. Então, eu quero, então vamos lá. Né? Então, vamos lá. A segunda coisa é conhecer o seu território, conhecer as potencialidades, né? Conhecer o que você tem. Então, mostrando um pouquinho aqui de onde estamos. Nós estamos na região centro-oeste do estado de Minas. Divinópolis é a 12ª maior cidade do estado. A gente possui 5 farmácias do componente básico da assistência farmacêutica, mais uma CAF, uma farmácia para atendimento de pacientes, né, que usam medicamentos via judicialização, uma farmácia do componente especializado e estratégico, que atende 54 municípios da região, e 5 unidades de atenção primária com serviços de farmácia clínica. E o plano municipal de saúde, né, para até 2020, é que a gente consiga implantar isso em 17 unidades de atenção primária à saúde, esse serviço de farmácia clínica. Então, hoje estamos em 5. Então, vamos lá. Para começar, né, falar um pouco da saúde baseada em evidência, eu gostaria de começar por um caso, né, para não perder a tradição a tradição de ser mineiro, né, começar por um caso aqui. Então, o caso é o seguinte, para exemplificar que se a gente ignorar a evidência científica, é semelhante a gente ignorar a lei da gravidade. Vamos lá. Esse caso aconteceu aqui no estado de Minas, na região de Passos. Uma paciente precisava fazer o uso do Ostinex, que é o cabergolina, né, nome genérico, porque ela tinha um microadenoma de hipófise. Essa paciente tinha 45 anos e, de repente, então ela usa 0,5 miligramas por semana e ela começou a ter queixas de edema, ciclo menstrual irregular, obstipação intestinal. E ela entrou em contato com o médico do sistema privado e o farmacêutico, que não era o farmacêutico do componente especializado que dispensou esse medicamento. E o médico e o farmacêutico, não, essas questões são reações adversas desse medicamento. Foram isso que eles relataram. E realmente estava escrito nas reações adversas da bula. Na própria bula tinha isso, dismenorreia, edema. Então, considerou que fosse uma reação adversa do medicamento. Então, essa aí é a foto da paciente. E essa paciente suspeitou de gravidez, tá? E ela mesma fez o teste e ela estava grávida. Então, esse é meu irmão, o maiorzinho, de 10 anos, e o outro é meu filho. Então, essa mulher é minha mãe, ela estava tomando esse medicamento, do Ostinex, e além de fazer sexo, né, estava fazendo sexo, obviamente, para ficar grávida, e tomando o Ostinex. Fomos ver o que estava acontecendo, porque ela estava tomando anticoncepcional, sempre tomou o mesmo anticoncepcional, estava tudo certo. E essa questão do risco de uma gravidez não planejada associada ao uso desse medicamento, estava explícito em todas as fontes de informações que a gente buscasse. Na bula, no caso, estava no item precauções, mas toda fonte que você consultar, Micromedex, qualquer fonte, né, de confiança, está de letras garrafais, gritante, dizendo que você tem que fazer um teste de gravidez de 4 em 4 semanas, se você não deseja uma gravidez, né, com o uso desse medicamento. E esse medicamento, inclusive, é usado para mulheres, né, que desejam, tem problema de fertilidade. Então, o que eu quero chamar para reflexão aqui nesse momento? É a questão, onde estava o médico que não orientou, que prescreve esse medicamento todos os dias? Onde estava o farmacêutico que dispensou esse medicamento? Né? O farmacêutico que ela ligou tirando dúvida era eu, recém-informado. Então eu não sabia nada sobre esse medicamento, fiz uma leitura superficial e suspeitei de uma reação adversa. Mas e o farmacêutico que dispensa ele todos os dias? Ah, mas a cidade onde é dispensada fica em outro local da cidade da paciente. Mas será que uma informação tão relevante não deveria, pelo menos, né, um informativo por escrito, junto com o medicamento, para essa paciente evitar uma gravidez não planejada? E esse caso me interessou bastante, e eu fui atrás depois, saber dos usuários. Eu identifiquei 4 usuárias na cidade da minha mãe, usando esse medicamento, e teve a gravidez não planejada. Então, olha as consequências disso.
que poderia acontecer, né? A criança nasceu bem, saudável, tá tudo bem, né? Hoje até mora comigo, é o João Marcos, né? Nasceu no dia do meu aniversário, dia 10 de dezembro, então 25 anos depois do meu nascimento. Então, uma mulher de 45 anos, tratando microadenoma de hipófise, estava tratando em Ribeirão Preto, uma gravidez não planejada de alto risco, usando medicamentos risco X para gestação, fazendo uso, né, fazendo exames de imagens, vários problemas, contraindicações, né, que estava acontecendo. Então, que a responsabilidade do farmacêutico que dispensou esse medicamento? Acho que é muito importante refletir sobre isso, né? Outra reflexão que eu acho importante a gente pensar, o que é a saúde baseada em evidência, né? Porque algumas pessoas começam o serviço de farmácia clínica, eu vou usar esse livro, eu vou usar o Micromedex. A gente não pode usar, né, a evidência científica de forma nua e crua. Não pode usar clonazepam no paciente idoso, eu não posso usar um benzodiazepínico no paciente idoso. Mas qual que é o contexto desse paciente idoso? Né? Será que ele está auxiliando no tratamento da epilepsia, esse benzodiazepínico? Será que ele está num momento de luto? Será que ele teve um histórico de suicídio? Será que pode desprescrever nesse momento? Então, nós temos que sempre aliar o que está na literatura, o que está na evidência científica, com a nossa experiência clínica, né? E considerar também os valores do paciente. Por exemplo, o paciente não usa furosemida. Por que ele não usa? Não adianta eu falar para ele que tem que usar furosemida. Tem que compreender o motivo da não utilização. Será que não é porque no centro, no dia que ele tem que ir no centro, receber o salário mínimo dele no banco, não tem banheiro público, né? Ele não tem infraestrutura para ele ir ao banheiro? Então nós temos que compreender isso e orientá-lo, né? Nós temos que ser o elo entre esse mundo real e a evidência científica teórica, né? Então, o que ele faz no dia que ele tem que ir ao centro? Ele deixa de tomar furosemida de manhã. Ele tem que usar, né, na hora do almoço, quando ele chegar em casa. Então, nós precisamos ser esse filtro, esse elo, para que essa evidência científica ela seja, né, um instrumento de transformação da qualidade de vida desses pacientes. Então, é uma coisa muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes o farmacêutico, vou começar um serviço de farmácia clínica e vai com muita sede ao pote, né? Só usa evidência nua e crua e vai fazendo carta para médico, fazendo intervenções, às vezes arbitrárias, sem considerar o contexto socioeconômico, o contexto clínico de cada paciente, né? E nós, farmacêuticos, nós estamos considerando, né, nós sabemos o que é evidência científica, nós sabemos até onde podemos ir. Só uma reflexão de um estudo que nós fizemos aqui o ano passado, que está sendo publicado agora, que a gente perguntou para os farmacêuticos, né, quais os medicamentos que eles pediu para eles listarem os medicamentos isentos de prescrição médica mais dispensados nas drogarias. Pedimos para eles listarem isso na nossa pesquisa. E daí, 35,2% dos farmacêuticos citaram pelo menos um medicamento que não era MIP. Então, nós podemos prescrever, por exemplo, MIP e nem sabemos o que são esses MIPs, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer internamente na nossa profissão. E dos 468 medicamentos citados, quando a gente pediu para listar os MIPs, 54 representavam medicamentos sob prescrição médica e 4 medicamentos eram medicamentos sob controle especial. Então, é uma reflexão aí. E quais são as fontes que esses mesmos farmacêuticos estão utilizando para consultar sobre os medicamentos? Então, olha aí, bulário eletrônico, DEF, Google, Wikipédia. Então, isso nos assusta um pouco, né? Então, nós estamos usando evidência de qualidade para nossa tomada de decisão, um estudo feito agora, em 2018. Então, é uma reflexão muito importante para a gente fazer. E quando a gente pede para assinalar a opção que define a saúde baseada em evidências, quase 20% dos entrevistados assinalaram a alternativa errada. Então, mais uma reflexão para nós, né? E agora, eu gostaria de esquematizar, depois dessas reflexões, a minha apresentação em 3 grandes momentos, que seria o uso da saúde baseada em evidência na implantação do serviço, porque esse momento, antes de atender o paciente, ele é muito moroso, ele é muito sério, ele precisa ser muito sólido.
Então a gente usa muito a saúde baseada em evidência aqui nesse momento de implantação. Depois o momento da execução do serviço e o momento da consolidação dos indicadores. Então isso é muito importante, a gente pensar nesses 3 momentos do uso da saúde baseada em evidência. Ok? Então vamos lá. Então peço desculpa já, porque tem que ficar no formato PDF, então alguns slides estarão tampados, cortados. Então, pensando nesses 3 momentos, nessa fase inicial de pré-implantação do serviço, né, da inicial, nós temos que pensar, o primeiro passo é pensar nas evidências para sensibilizar os atores envolvidos. Sensibilizar o gestor do SUS, da Unimed, o gestor da drogaria, né, cada um no seu contexto aí. Então, a primeira coisa é usar essa saúde baseada em evidências nesse contexto, para sensibilização. E nós vivemos num contexto de mudança, né? Mudança profissional que aconteceu há 60, 70 anos atrás nos Estados Unidos, por exemplo. E toda mudança, qualquer âmbito, seja que ela é profissional, pessoal, independente se é da área da saúde ou não, toda mudança tem resistência. Então, quem está disposto a implantar um serviço de farmácia clínica tem que estar disposto a enfrentar as resistências, sensibilizar os atores envolvidos e querer sair e viver fora da zona de conforto. Porque fazer clínica é viver fora da zona de conforto. Todo dia é um desafio novo, né? Então, é uma reflexão para a gente aí. Daí, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre os últimos 100 anos da profissão farmacêutica. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo colegas, estudantes revoltados quando vai falar, eu vou fazer clínica. E chega lá, o gestor não permite, ou o gestor questiona, para a gente entender o porquê que esse gestor, porquê que alguém questiona a farmácia e não questiona a medicina, a fisioterapia, a enfermagem. Por que será? Nós temos alguns fatores, motivos, e um dos fatores que justifica isso é o nosso fator histórico, né, da profissão farmacêutica. Nós vivemos, a profissão farmacêutica, na verdade, né, no início do século passado, o boticário, né, que o farmacêutico era reconhecido como boticário, era um profissional reconhecido, respeitado, né, e preparava o medicamento de forma individualizada para o seu Zé, para a Dona Maria. Então ele tinha um reconhecimento social muito importante. E com as guerras, com a industrialização, o farmacêutico foi mudando um pouco o foco de atuação dele. Ele surgiu uma necessidade social de produzir medicamentos em massa e ele migrou para dentro da indústria farmacêutica. Ele migrou de atuação, ele saiu da botica e foi atender outra necessidade social. Importante, né, tanto como dentro da botica. No entanto, ele ficou um pouco afastado da equipe de saúde, dos pacientes. E o que aconteceu com isso? Na década de 1960, nos Estados Unidos, os estudantes de farmácia hospitalar e professores começaram o movimento da farmácia clínica. Vamos subir para os andares, vamos discutir clínica, e aconteceu isso. E aconteceu também, né, isso está acontecendo no Brasil agora, essa fase de transição, essa fase da tentativa de implantação da clínica. Então, essa fase anterior, né, que a gente deixou de lado um pouco a equipe de saúde, o farmacêutico no Brasil passou a ir na drogaria só para assinar o livro preto de controlados, né, hoje é o SNGPC, mas antigamente era o livro preto. Ia só lá receber o salário. Então, a gente sofre consequências disso até hoje. Então, como que a gente vai entrar na fase do cuidado farmacêutico, né, que a gente precisa entrar de fato nela, com esses desafios? Então, quando alguém questionar, quando alguém falar, não, mas vocês aqui, nem medicamento tem aqui, o que farmacêutico vai fazer aqui? A gente ouve isso sempre, né? Vamos pensar um pouco no nosso processo histórico. Será que a gente não tem um pouco de culpa nisso? E tem que compreender a pessoa que questiona? E o papel nosso, nesse caso, é sensibilizar, mostrar o que é. Porque o nosso processo histórico, a gente abandonou um pouco a equipe de saúde, abandonou o paciente, entre aspas, né? Mudamos o campo de atuação e afastamos um pouco desse contato direto. Então, para exemplificar essa fase tradicional da botica, deixou um trecho aqui do poeta e escritor Rubem Alves, né, que é de Boa Esperança, aqui de Minas Gerais,
Ele diz o seguinte: o farmacêutico, um dos homens mais ilustres e lidos da cidade, presença cívica certa ao lado do prefeito e do padre, pronto para discursar quando o bacharel faltava, tendo sempre uma frase em latim para ser citada na hora certa. Então esse era o boticário, esse era o farmacêutico reconhecido do início do século passado. Só que, conforme eu já falei, o que aconteceu? Triste destino teve o farmacêutico. Sem recursos para sobreviver, em um mundo de remédios prontos, foi devorado pelo banquete antropofágico das multinacionais. Então, isso representa um pouco, né, essa perda, né, do nosso papel diretamente, né, com o paciente, com a equipe de saúde. Rubem Alves não ficou para ver a fase do cuidado, né, mas nós estamos entrando com tudo na fase do cuidado e a gente vai, com certeza, ter essa valorização necessária, né, aproveitar esse momento profissional. E com tudo isso, gente, qual foi a consequência disso, desse abandono, entre aspas, dessa mudança, né, de área nossa? O farmacêutico tornou-se invisível perante a sociedade, perante as pessoas. Né? Se eu parar na rua alguém para pedir para citar 5 profissões, né, da área da saúde, provavelmente o farmacêutico não será citado. Um exemplo disso aí é esse artigo publicado aí pelo pessoal do CEPAF, né, de Ribeirão Preto, junto com que é a autora principal, a professora Nathalie, da Federal de Goiás. O farmacêutico invisível, né, um short communication, que avaliou o seguinte: dentre 110 pacientes ambulatoriais que estavam saindo da farmácia, foram questionados quem que aconselhava em relação ao tratamento farmacológico. Nenhum respondeu o farmacêutico, né? Nenhum dos 110. Ele estava saindo da farmácia. Então, o que está acontecendo nessa invisibilidade nossa? Então, é um momento que a gente precisa refletir, sair de trás do balcão, sair de trás da caixinha, sair de trás da burocracia, para a gente se apresentar para o paciente, para a equipe de saúde, para a gente conseguir avançar no serviço de farmácia clínica. Então, diante de tudo isso, as barreiras serão inúmeras, serão diversas, elas existirão. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Eu quero montar a farmácia clínica, então vamos começar? Uma coisa que eu falo muito para meus alunos de graduação, porque aqui eles têm o serviço pronto, montado, eles chegam, atendem, né? Mas qual que é o cenário, na maioria das vezes, que ele vai encontrar, né? É um cenário da falta de medicamentos, é um cenário que as pessoas nem sabem quem é o farmacêutico, isso já aconteceu várias vezes comigo. As pessoas não tem nenhuma comissão de farmácia terapêutica, né? Às vezes, todos estruturados o ciclo logístico da assistência farmacêutica. Então, é esse cenário que vai ser encontrado em muitos, né, locais. Então, nós vamos precisar muito da saúde baseada em evidência, nesse momento, antes de começar a prática clínica em si, para sensibilizar, para convencer a importância do farmacêutico, né? Então, vou começar a falar sobre esse relato de experiência aqui de Divinópolis e deixar claro que, assim, que eu vou apresentar aqui é uma equipe muito grande envolvida, né? Tem um grupo de trabalho de mais de 30 pessoas, talvez, como, por exemplo, a Mariana Linhares, Cristina Sanches, são parceiras, professoras aqui, os farmacêuticos do SUS, que são grandes parceiros aqui do município, os acadêmicos da Liga de Farmácia Clínica, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e Ciências da Saúde. Então, é toda uma equipe envolvida. E como que começou tudo, então? Começou-se um ambulatório universitário aqui na cidade, e já estava definido que a enfermagem e a medicina estava indo para lá, atender, né? E a gestora da assistência farmacêutica nos ligou aqui na universidade e falou: e nós, vamos não? Vamos sim, mas não tinha nada definido ainda. Então marcamos uma reunião com o secretário de saúde para articular a ida da farmácia clínica, no local onde não tinha farmácia. E aí chamamos o apoio, né, político, né, institucional, coordenação de curso, diretor do campus, professores, e fomos. Explicamos para o gestor, e ele administrador, ele nos solicitou um projeto por escrito, pediu para a gente não começar ainda. Isso gerou um certo, né, desconforto quando saímos da reunião. Mas por que a enfermagem e a medicina já vai começar e a gente não? Por que a gente precisa de um projeto? E aí por isso que eu apresentei aquele slide dos últimos 100 anos da profissão farmacêutica, né? O momento da gente refletir.
A farmácia clínica ainda não é reconhecida. Nós precisamos sensibilizar, precisamos romper essas barreiras. Então, nós precisamos sim escrever um projeto. Nós precisamos sim mostrar. Ele é um administrador, ele precisa de indicadores, ele precisa de economia para o serviço de saúde. Então, meu convite, principalmente para os alunos de graduação, é que, assim, se encontrarem essa resistência inicial, que não desanimem, porque ela é natural de qualquer processo de mudança. Então, é isso que a gente precisa levar, né? Eu vou começar, vai ter resistência inicial, mas com evidência a gente vai conseguir superá-las, né? Então, vamos escrever o projeto para o secretário de saúde. E aí a professora Cristina Sanches, que é da gestão, né, farmácia hospitalar, gestão, ela disse, não podemos escrever um projeto nos moldes nossos aqui acadêmicos, né? Então, vamos usar o modelo lá 5W2H. Fizemos um projeto objetivo, né, dizendo o que é, quem são as pessoas envolvidas, onde será realizado, quando que será realizado, por quê, qual a importância, né, seria uma justificativa, como e quanto custa para o município o serviço aonde a gente vai implantar. Então, escrevemos o projeto, entregamos para o secretário. E que tipo de argumento, né, que nós usamos para o secretário de saúde? Né, que evidência que nós vamos buscar? Nós temos que pensar que o nosso serviço ele tem três grandes vertentes de impacto, aí, né, que é o impacto clínico, o impacto humanístico e o impacto econômico. Então, assim, o gestor que está com a corda no pescoço, com poucos recursos, nós precisamos usar argumentos, principalmente argumentos sobre o impacto econômico do nosso serviço, né? Aí temos que saber usar argumentos para aquele gestor, né? Porque eu já ouvi, não foi esse caso aqui, mas de cidades de outros locais, que alguém colocou no projeto, vai reduzir o número de internações. O gestor municipal falou, não, isso não é problema meu, isso é o governo federal que custeia isso. Então, assim, até esse tipo de detalhe a gente enfrenta nesse momento de sensibilização, né, que a gente precisa pensar. Por exemplo, então sensibilizei o gestor, e quando é importante usar os argumentos, as evidências do impacto clínico do nosso serviço. A gente usa muito essas evidências para apresentar o serviço para a equipe de saúde, né, para a enfermagem, para a medicina, a equipe toda, para mostrar que a gente vai estar ali como um parceiro para melhorar a hemoglobina glicada, os níveis pressóricos, etc. Né? Então, o que nós usamos, né, nesse projeto? Usamos as experiências exitosas de Curitiba, Salto Grande, né, no interior de São Paulo, Lagoa Santa, Betim, e experiências internacionais também. Então, colocamos de forma objetiva os resultados dessas experiências. Tá? Colocamos como evidência sobre a redução de medicamentos vencidos, que o nosso serviço ia melhorar a adesão, tá? Redução de internações, redução de consultas de emergência e redução da judicialização. Tá? Então, nós usamos esses argumentos para sensibilizar o gestor. Tá? E a gente já havia feito um diagnóstico situacional de diversos em relação ao uso racional de medicamentos no município, e nós apresentamos esse dado para o secretário. Né? Então, é importante produzir evidências para fazer, nesse momento, o diagnóstico situacional no seu local de trabalho. E mostramos para ele que os recursos destinados à aquisição de medicamentos, metade dos recursos estavam sendo destinados à via judicial, e a outra metade, que não eram nem 2.000 pacientes, e a outra metade para os 180 mil usuários do SUS do município. Então, havia algo errado. E a maior prevalência, né, a maior frequência, na verdade, os medicamentos mais frequentes solicitados via judicial são as insulinas e análogos de insulinas. Né? Então, será que não está utilizando de forma correta as insulinas disponíveis no componente básico da assistência farmacêutica? Então, usamos esses argumentos. Mostramos que a população do município descarta os medicamentos em locais inapropriados. Né? A maioria, grande maioria, mais de 90%, descartam os medicamentos em locais inapropriados. Mais de 400 residências que nós visitamos, aqui não estão os dados de todas. Mostramos que o armazenamento também é feito de forma incorreta, colocamos isso no projeto. Um estudo prévio foi realizado também com usuários de alendronato de sódio, né, que a gente percebeu que a gente entrevistou todos os idosos do município que estavam utilizando o alendronato de sódio.
E a gente sabe que esse medicamento exige condições específicas de uso, como tomar em pé, em jejum, de manhã, com um copo cheio de água. E aí, com esses parâmetros, a gente avaliou a racionalidade do uso e mostramos para ele que tipo 70% dos pacientes estavam utilizando de forma inadequada esse medicamento, que comprometia totalmente a efetividade e ou a segurança no uso desse medicamento. Então foram vários problemas que nós mostramos que existem no município que a gente pode ajudar a solucionar. Tá bom? Mostramos que havia pacientes, 30% dos pacientes utilizavam o alendronato de sódio por mais de 5 anos, que não é recomendado pela literatura, mostra que aumenta o risco de fraturas ósseas atípicas, então isso precisava ser avaliado. Então, e com isso os pacientes estavam tendo queixas de reações adversas que poderiam estar relacionadas ao mau uso do alendronato de sódio. Então foram os argumentos que nós utilizamos aí de estudos prévios. Além disso, mostramos, através de estudos de mestrado, iniciação científica, que os pacientes que não tinham bom controle da glicemia custavam muito mais caro para o município do que aqueles que têm hemoglobina glicada controlada. Então, essa evidência nos ajudou bastante na sensibilização do gestor. Esse mestrado, feito pela Jéssica Aquino, ela mostrou que o empoderamento farmacoterapêutico dos pacientes melhora os níveis glicêmicos dos pacientes. E hoje eu fui pactuar o início desse semestre na unidade de saúde e a gestora da unidade pediu para a gente replicar isso agora na unidade de saúde onde a gente está atuando. Então, fruto de mais uma evidência, mais um trabalho aí, que ajuda a gente a ampliar o nosso serviço e consolidar. Ele não está sólido ainda, deixar isso bem claro, que a gente precisa se consolidar, mostrando os nossos resultados. Esses dados não foram publicados ainda, mas foi um estudo de custo-efetividade feito em parceria com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, que a gente mostrou que o farmacêutico no município, ele reduz a hemoglobina glicada do paciente muito mais do que o paciente só sendo atendido pelo tratamento convencional. E ele é muito mais barato, quando a gente compara todos os custos envolvidos, ele é mais barato do que o tratamento convencional, quando tem um farmacêutico na equipe. Esse trabalho está submetido, não foi publicado ainda, mostramos isso para o gestor também. E, recentemente, nós avaliamos os nossos pacientes após a alta, pacientes que a gente deu alta do serviço e a gente percebeu que eles pioraram, eles voltaram aos parâmetros anteriores de nível de hemoglobina glicada, um paciente com diabetes tipo 2. Então a gente está mostrando agora, estamos nesse momento, que a gente precisa fazer um acompanhamento contínuo, Essa alta sempre é muito difícil de saber o momento de dar uma alta para o paciente, porque principalmente o diabetes é uma doença que ela evolui, ela muda, as necessidades são diferentes em cada estágio da doença. É muito importante a gente pensar nisso. E nesse momento chama a atenção para a gente pensar nos indicadores que nós estamos registrando no serviço de farmácia clínica para a gente gerar evidência. Então, isso, um banco de dados de efetividade do nosso serviço, permite a gente avaliar os indicadores necessários. Então, muito importante a gente gerar evidência do nosso serviço também, ok? Então, além dessas evidências locais, nós mostramos também evidências internacionais e outras evidências científicas de outras realidades, No caso dessa, de um município brasileiro, um município menor de aproximadamente 10 mil habitantes, que é Salto Grande, no interior de São Paulo, que mostra que o farmacêutico não gera custo adicional, melhora os parâmetros clínicos, humanísticos, bioquímicos dos pacientes e gera uma economia anual para o município, a inserção do farmacêutico. Então, esse resultado nós mostramos para o secretário também, na sensibilização. Mostramos esse estudo também brasileiro. O anterior é um serviço que existe há mais de 10 anos. Esse próximo agora é um estudo, É um estudo feito pelo pessoal do CEPAF, que mostra que o farmacêutico reduz consultas de pronto atendimento e não aumenta gastos com as consultas e medicamentos. Então, deixar isso bem claro, o nosso gestor é muito importante.
que já comentei bastante. Mostramos também que os custos, principalmente no diabetes, destinados ao tratamento, é que quase 50% dos custos são destinados a custear medicamentos. Então, se esse uso for irracional, o dinheiro está sendo jogado fora, né, de forma bem irracional. Ok? Então, falamos do impacto econômico, que para sensibilizar o gestor. E o impacto clínico? O impacto clínico é mais tranquilo para a gente. Isso tem muitas evidências na literatura. Esse artigo da Patrícia Mastroianni, da Unesp de Araraquara, mostra uma revisão que mostra diversos estudos mostrando o nosso impacto clínico, que nós temos que atuar mostrando esse impacto quando a gente for divulgar o serviço na unidade de saúde, quando o gestor já estiver sensibilizado. É muito importante pensar de forma estratégica. Além do impacto humanístico, né? O professor Divaldo já mostrou isso há mais de 10 anos, né? Que o nosso trabalho, ele melhora a vida das pessoas. E esse impacto nós temos que trabalhar quando a gente for divulgar para os pacientes. Então, impacto econômico para o gestor, impacto clínico para a equipe, impacto humanístico para os nossos pacientes. O paciente ele não quer saber de hemoglobina glicada, muitas vezes. Ele quer saber da disfunção sexual que o diabetes está causando. Então, ele quer melhorar a vida dele. Então, é nesse aspecto que nós precisamos atuar quando for divulgar um serviço de farmácia clínica. Esse estudo aí mostra que quanto mais a gente resolve os problemas farmacoterapêuticos, melhor é a qualidade de vida dos nossos pacientes. Aí eu tinha que inventar um slide para colocar meus filhos, né? Então, só para descontrair um pouquinho aí, esse é o Pedro e a Maria Júlia. E o foco principal das nossas ações tem que ser isso, melhorar a vida das pessoas, né? Que é o impacto humanístico. Falei tudo clínico, econômico antes, mas o foco principal, né, na própria definição de cuidado farmacêutico, por Hepler e Strand, o foco principal de tudo que nós estamos fazendo, o movimento, as ações nossas, é a qualidade de vida das pessoas, né? Aqui o slide, né, foi cortado, mas uma coisa importante para quem vai começar, é importante pensar que não vai encontrar lá uma sala com ar-condicionado esperando para a gente atender, né? A gente não vai chegar sentando na janelinha, a gente precisa lutar muito, sensibilizar muitos gestores, equipe, pacientes, para que tudo funcione conforme manda o protocolo, né? Então, terão muitas barreiras. Aqui só um exemplo, né, falando em tudo isso, que é possível a gente superar essas barreiras e a gente está atuando no serviço porque o paciente quer a gente lá, e não porque só o Conselho Regional de Farmácia ou a Vigilância Sanitária exige. Esse é esse de azul, o farmacêutico Albano, e do lado dela a professora Simone, que hoje está na Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares. Ela, junto com o Albano, em 2010, começou um serviço de farmácia clínica aqui no município, que existe até hoje. E hoje, aconteça o que acontecer, a equipe de saúde e a população não deixa o farmacêutico Albano sair da estratégia de saúde da família onde ele atua e onde não existe farmácia. E isso é muito importante, porque eles reconheceram o papel do farmacêutico, através de ações, atitudes, intervenções sérias feitas por ele e que iniciou junto com a professora Simone. Então, pode vir um vendaval político que for, falta de farmacêuticos, multas que o farmacêutico Albano, ele não deixa ele sair de lá para cobrir outro setor, outra farmácia, enfim. Porque a equipe e a população apoia e quer ele na equipe lá. Então, vamos supor que vocês conseguiram sensibilizar todos, né? Sensibilizou o gestor, e agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, que eu acho que a gente tem que refletir muito internamente na nossa profissão, é que nós estamos num momento muito fértil, né? O terreno é muito fértil, nós temos muitas legislações, respaldos, arcabouço teórico dos FF, muitos livros, muita literatura, e muitas legislações a nosso favor. Só que se a gente não fizer de forma correta, esse tiro pode sair pela culatra. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento e fazer com muita cautela, com muita evidência científica, com muito conhecimento técnico. E tomar cuidado com o modismo que está por aí, né? Vou fazer farmácia clínica, vou fazer serviço clínico.
né? Eu vou fazer o cuidado farmacêutico, mas nós estamos preparados, né? Então, primeiro vamos pensar na capacitação, porque a ciência, o conhecimento técnico deve vir antes da prática, não podemos inverter, né, as coisas. Então, vamos pensar nisso para que o tiro não saia pela culatra, porque a oportunidade que nós estamos vivendo, ela é única e temos que aproveitá-la, né? Então, como que nós fizemos aqui? Ah, tá. E aí eu entreguei para o secretário, né, o projeto, e o secretário falou que está aprovado que comecem os trabalhos, né? Então, ele nos autorizou e falou, não, e você deu um farmacêutico clínico do município. E agora? Então, vamos, primeiro passo, capacitar esse farmacêutico. Então, nós fizemos uma seleção conforme solicitado pela prefeitura, selecionamos o farmacêutico e, antes de começar o serviço, pensamos na capacitação. Como que foi essa capacitação nossa, né, que foi ofertada para todos os farmacêuticos do município? Escolhemos casos clínicos reais do serviço, das doenças mais prevalentes, dos problemas levantados pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com a universidade, mais prevalentes. Enviamos os casos clínicos, com as informações clínicas, laboratoriais, 15 dias antes do encontro. Então, esses participantes, esses farmacêuticos, eles discutiam esses casos, estudavam, e depois a gente ficava uma tarde para fechar, para definir as metas, né, e fechar as questões relacionadas às intervenções farmacêuticas. Quais foram os temas principais dos encontros? Né? Então, claro que isso aqui vai variar de cada serviço, de cada local de atuação, mas nós começamos por apresentação do serviço, que o fluxo de encaminhamento, de atendimento e as fontes de informações a serem utilizadas, o que é saúde baseada em evidência, como fazer análise crítica dessas evidências e as doenças, né, mais prevalentes e os problemas mais prevalentes do município. Então, é importante definir esses temas. Depois de um ano, fizemos outra capacitação semipresencial. Dessa vez usamos o Moodle, que foi muito produtivo. Usamos os mestrandos, doutorandos, alunos de graduação para ser os monitores, os moderadores da discussão do fórum. A gente lançava o caso clínico então, na plataforma online e teve a discussão durante 15 dias dos casos clínicos. Todo mundo participando e discutindo as evidências, a qualidade das evidências. E depois tinha um encontro presencial a cada 15 dias para a gente fechar o plano de intervenção. Então, esse foi o modelo que nós usamos nesse segundo encontro presencial. Alunos de extensão, iniciação científica participaram também. Ok? Então, que comecem os trabalhos, né? O secretário autorizou o começo do nosso serviço e então vamos começar a atender. Uma preocupação que eu vejo quem vai começar o serviço é em relação ao registro das atividades, né? Qual que eu vou utilizar, que formulário que você utiliza, né? Que isso é relevante, não é? O que é importante, né? Claro que tem que ter um raciocínio clínico, mas você tem que adaptar esse registro das atividades para a sua realidade, né? Por exemplo, nós começamos um serviço de atenção secundária onde a gente não tinha o prontuário do paciente. Então, nós utilizamos, né, adaptamos o SOAP com o PWDT e fizemos um formulário nosso, próprio, né, de acordo com a realidade local, seguindo os preceitos, né, conceituais do que era o cuidado farmacêutico, o que era o acompanhamento farmacoterapêutico. Hoje nós migramos, vou mostrar mais para frente o porquê disso, para atenção primária. Hoje a gente não tem ficha separada, a gente não tem nada de formulário do farmacêutico. A gente usa o prontuário eletrônico junto com a equipe de saúde. Usa o método de registro SOAP, né, ou SOAP, como vocês preferem dizer. Cada um diz de um jeito aí. E registra isso, as nossas intervenções, os nossos planos, as nossas... junto com a equipe de saúde, onde todos, em qualquer lugar do município, pode ver nossa intervenção, pode ver o que a gente está fazendo. Então, a gente não usa ficha nenhuma nossa. Isso foi um grande avanço, porque a gente precisa trabalhar integrado com a equipe de saúde. Precisamos trabalhar de forma bem integrada com a equipe, que a gente consegue muito mais resultado quando a gente tem um formulário só nosso, uma linguagem só nossa de PRM, PFT, enfim. Então, vamos junto com a equipe que a coisa anda muito mais, né? E uma coisa que nós precisamos pensar
no encaminhamento desses pacientes. Né? No começo, será que vai ter encaminhamento de médico, de enfermeiro, de técnico? No começo, como que os pacientes vão chegar até nós? Como que será isso? Precisamos pensar nisso. No começo, o fluxo de encaminhamento, a gente precisa pensar muito como que a gente vai fazer a busca ativa dos pacientes. Temos que fazer busca ativa. Ninguém sabe o que é o serviço, ninguém sabe o que é a farmácia clínica. Então, nós precisamos fazer busca ativa e, para isso, nós usamos aqui em Divinópolis um sistema de gestão da assistência farmacêutica, onde registra os medicamentos dispensados nas farmácias. Então, como que nós fizemos isso? Exemplo do que nós fizemos. Pegar a evidência num banco que seria só para gestão, vamos usar ele a favor da clínica. Identificamos que o usuário de lendronato estava utilizando o lendronato de sódio todo errado. Então, chamamos todos os usuários de lendronato de sódio para o nosso serviço de farmácia clínica. Entramos em contato com a unidade, a estratégia de saúde da família, os agentes comunitários entregaram o agendamento, fizeram o agendamento e a gente atendeu todos esses pacientes. Pacientes, por exemplo, também tem um registro de exames laboratoriais, que é feito no SUS. Então, pacientes com hemoglobina glicada elevada, chamamos todos. Pacientes em uso de varfarina, com muitas internações, muitas visitas na unidade de pronto atendimento, então vamos convidar ele. Será que ele não está usando por automedicação de clofenaco e está interagindo? Será que não é isso? Identificamos que tinha muita interação de omeprazol com clopidogrel, que é um profármaco que precisa ser metabolizado para exercer o seu efeito antiagregante, prevenção de evento cardiovascular. Então, convidamos todos os pacientes que estavam em uso de omeprazol, clopidogrel, para ver se realmente precisava do omeprazol, se precisasse de um inibidor de bomba de prótons, conversava com o médico se poderia substituir por um pantoprazol que não tem essa interação. Identificamos também que pacientes em uso crônico de corticoide, eles estavam eles precisam ser acompanhados em relação a osteoporose, glicemia, nível expressórico, então convidamos eles para a gente fazer essa intervenção. Pacientes em uso de losartana e enalapril, por exemplo, ou losartana e captopril, então, que é a duplicidade aí, que não é recomendado pela literatura, não é recomendado pela diretriz brasileira de hipertensão, qualquer diretriz, pela farmacologia do fármaco, não tem sentido utilizar esses dois medicamentos juntos, então convidamos eles para fazer as intervenções, assim sucessivamente. Então, usar o sistema de gestão a nosso favor para a gente buscar esses pacientes para ter fluxo de atendimento, para conhecer o nosso serviço. E aí, com isso, nós identificamos que 88% dos pacientes em uso crônico de corticoides não estavam fazendo tratamento preventivo para osteoporose, estavam com glicemia, colesterol alterado. Então, geramos dados com relação a isso. Então, pensem nisso para você não ficar à toa no começo do serviço lá, porque ninguém vai conhecer vocês. Mesmo divulgando, é importante a gente pensar nisso. Em relação a um conselho agora, tudo que forem fazer, pessoal, é importante a gente formalizar, normatizar isso em legislação. Porque qualquer vendaval político pode derrubar o serviço. Então, formalizem, articulem na Câmara Municipal, na Secretaria de Saúde, criem legislações. Eu acho que o Tiago e a professora Luciene de Alfenas vão mostrar isso na próxima apresentação, como que eles fizeram lá em Alfenas. Aqui em Divinópolis, nós já tem a legislação, a gente conseguiu ao longo desses anos, normatizar a prescrição farmacêutica de medicamentos de prescrição médica, conseguimos normatizar a solicitação de exames. Então, hoje nós podemos solicitar os exames laboratoriais para avaliação de efetividade e segurança no uso dos medicamentos, nunca para diagnóstico, obviamente. É importante deixar isso bem claro sempre. E outra coisa, a gente precisa pensar quais indicadores que eu vou coletar. Isso tem que estar atualizado, desde o primeiro paciente até o último, nós precisamos ter os indicadores, para evitar que o serviço vá embora com qualquer vendaval político que eventualmente possa acontecer e que acontece. Por exemplo, como que a gente faz aqui? A gente tem duas planilhas, indicadores clínicos e indicadores de gestão. Os clínicos são a melhoria dos parâmetros dos pacientes. E o de gestão
é, o número de atendimentos e retornos e etc. Quem que coleta isso, né? Nós temos o apoio dos alunos acadêmicos, a Liga de Farmácia Clínica, que ajuda a coletar todos esses dados. Né? Olha aqui um exemplo da importância da gente coletar esses dados. Quando nós montamos o serviço na atenção secundária, nós identificamos que 60% dos nossos pacientes, eles não estavam retornando, estavam faltando a nossa consulta que estava previamente agendada. Enquanto que a enfermagem e a medicina estava faltando, esse índice era de 40%. Então, por que faltava tanto do nosso serviço? Então, a importância do registro, até pessoas que você agendou e não foi. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Esse trabalho está submetido, já recebemos uma resposta, né? Provavelmente ele será publicado em breve, e mostrando esse problema de um serviço novo num país onde as pessoas não conhecem a farmácia clínica. O absenteísmo é muito elevado. Então, nós precisamos pensar em mecanismos. Nós precisamos ligar um dia antes da consulta, precisamos pensar em estratégias melhores para melhorar essa adesão ao tratamento, né? Adesão às nossas consultas. E eles faltam mais das novas consultas, dos retornos, ou da primeira consulta, né? A gente não fez essa análise nesse trabalho, mas a gente está analisando agora isso e percebemos que quando ele conhece o serviço, ele tende a faltar menos, né? Os pacientes de nova consulta, ou seja, a primeira consulta, eles faltam mais aos nossos agendamentos. E então com isso nós vamos tentar entender por que nossos pacientes faltavam tanto, né? E aí identificamos que os que faltavam moravam mais longe e eles eram mais idosos e os horários das faltas eram mais em horário próximo ao almoço. Então, nós discutimos, vimos o que poderia melhorar e mudamos o serviço para atenção primária para ficar mais próximo desse paciente para tentar melhorar. Então, olha como um indicador é importante para a gente ter novos rumos, redirecionar o nosso trabalho, né? Porque mostrar para um gestor que eu fico 60% do meu tempo à toa, isso não é legal, né? Para ninguém. Então, quais indicadores que vocês vão coletar? É importante definir isso. Indicadores de estrutura, de processo, de resultado, pensem nisso, ok? Por exemplo, indicadores das nossas intervenções, quais intervenções que nós fazemos, né? A maioria dos pacientes precisam de informação, de um aconselhamento, provisão de materiais, de orientação sobre uso de medicamentos, solicitação de exames. Indicadores ajudam a gente a justificar o nosso trabalho. Será que nós estamos atingindo a nossa meta? Né? Esse é um dado que não foi publicado ainda. A gente mostra que a gente define que 60% do meu tempo eu quero novas consultas. 40% são para retornos. Eu estou conseguindo atingir essa meta? Não estou. Então é importante a gente fazer essa avaliação sempre do nosso serviço, né? E outra coisa importante é a divulgação. Nós precisamos divulgar o nosso serviço. Ninguém sabe o que é, né? Como que nós vamos divulgar esse serviço? Se eu colocar lá, serviço de farmácia clínica, provavelmente o paciente não vai procurar, não vai saber o que é. Então, sejam estratégicos, né? Nós enviamos para todos os e-mails das unidades, afixamos cartazes nas unidades, né? Com o nosso logomarca aí, com o nosso slogan. Chegou o momento de você ser o centro do nosso cuidado. A gente mudou para cuidado agora, não é atenção. Então, dúvidas sobre medicamentos, vai começar um novo tratamento, então agende uma consulta com o farmacêutico. Então, precisamos ser estratégicos até na divulgação do nosso serviço, né? Então, divulgamos o que fazemos e quem atendemos em todas as unidades de saúde para começar o encaminhamento da atenção primária, né, de outros profissionais para o nosso serviço. E é importante definir quem que você atende também. Não é todo mundo que precisa de um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, que você vai atender? Quais serão os seus critérios? Pacientes que estão sendo internados mais de uma vez ao ano? Quais serão os seus critérios? É importante pensar nisso, né? Quais os recursos materiais que eu tenho? Né? Esse é um exemplo de uma sala de atendimento nosso. Tá? E quais são as infraestruturas? É importante colocar isso. Quais são os recursos humanos envolvidos? O que eu tenho? Eu tenho um farmacêutico do SUS, eu tenho apoio da universidade, então é importante pensar em tudo isso, né? Tá, e o uso? Eu implantei, eu sensibilizei, eu divulguei, captei paciente. E o uso da evidência científica agora na execução?
do nosso cuidado farmacêutico, tá? Então, primeira coisa, vocês vão executar o serviço, mas que serviço vocês vão executar? Então, eu estou no hospital, ou estou na drogaria, eu estou na atenção primária, o que eu vou ofertar? Né? Então, eu vou fazer conciliação de medicamentos, eu vou fazer rastreamento em saúde, acompanhamento farmacoterapêutico. Então, definir também o que é o seu serviço, né? O que você vai fazer. Então, o nosso foco aqui é o acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Então, aqui, o nosso serviço foi isso. Mas a gente faz junto com o acompanhamento, né? Um não exclui o outro, claro. A gente orienta a equipe, né? A gente é um ponto de referência para a equipe e para o paciente sobre o acesso a medicamentos. Muitos membros da equipe não sabem quais medicamentos existem na Rimume, mesmo a gente divulgando, quais existem na farmácia popular, como que é o acesso a componente estratégico, tudo isso a gente trabalha também. Educação ao usuário, às vezes o paciente não precisa de um acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, o pneumologista, o endocrinologista vai começar com um novo dispositivo, vai começar com o uso de insulina, então ele às vezes convida a gente para consulta ou encaminha o paciente, a gente identifica que não precisa de um acompanhamento a longo prazo, mas a gente faz então a educação em saúde desses pacientes, tá? Pacientes em uso de insulina, a gente identificou que eles não fazem o rodízio de forma correta, então a gente elaborou, né, os seletores de aplicação de insulina por braço, por abdômen, né, para criança, para adulto, e disponibiliza isso aí, né, para todos os pacientes em uso de insulina através da nossa liga de farmácia clínica. Mesmo sem recursos, a gente, os alunos conseguem fazer palestras e conseguir imprimir esses folhetos e os trotes para quem entra na liga de farmácia clínica é cortar essas bolinhas aí, né? Fazer os furos para o paciente aplicar a insulina. Então, sugestão para vocês, e quem quiser, né, ter acesso a isso aí, a gente tem um site que disponibiliza todos os materiais do nosso serviço, que é esse que está embaixo aí, e eu passo no final da apresentação também, que é o ufsj.edu.br, faltou aí, /Lafart, que é a Liga de Farmácia Clínica da UFSJ. Tá? Cartilhas, validamos cartilhas também sobre o uso de medicamentos e o tratamento da doença, que fica disponível no nosso site. Né? A gente tenta elaborar estratégias para promoção de adesão também, né, como pictogramas. Fazemos revisão da farmacoterapia no contexto do acompanhamento farmacoterapêutico. Tá? E o uso dessas evidências, elas têm nos ajudado a até romper barreiras, como por exemplo essa do clopidogrel e omeprazol. Um médico que não aceitava, não tinha muita abertura para o nosso serviço. Quando nós vamos discutir com ele sobre essa interação, ele falou: nossa, que bacana, vamos discutir isso aqui com a medicina, com os acadêmicos. Discutimos, chamamos o paciente, tomamos a decisão juntos. Então, mostramos que o clopidogrel é um profármaco que precisa ser metabolizado. Então, a partir daí, esse médico passou a encaminhar pacientes todos os dias para nós. Passou a encaminhar tanto paciente, até paciente que não precisava do acompanhamento farmacoterapêutico. E a gente voltou lá e explicou para ele melhor o que era o nosso serviço, qual era o propósito, para a gente, né, sistematizar e ter bons resultados em relação ao nosso serviço. Então, uma evidência científica de qualidade ajuda a gente a romper aí essas barreiras até de aceitação do nosso serviço. Isso é muito importante, né? A gente identifica, né, e previne problemas farmacoterapêuticos. É muito importante a gente ter essa percepção que eu vejo alguns farmacêuticos identificando o problema só. Ah, que médico é esse? Tem 20 interações medicamentosas aqui. Tá, mas identificar problema sem ter um propósito, um plano, né, uma intervenção para substituição daquele problema, né, não adianta. Então, a gente precisa resolver o problema. Então, identificar problema, nós não somos caçadores de problemas. Nós temos que resolver os problemas, né? Então, a gente identifica interações, né, duplicidade terapêutica, enfim, né, diversos outros problemas que a gente precisa pensar nisso. Não podemos ser caçadores de problemas. Em todas as consultas, a gente educa o paciente a guardar e armazenar os medicamentos de forma correta, né?
e aí a gente viu que, e a gente coleta os medicamentos vencidos também, identificamos que esses medicamentos devolvidos, eles geram custos bem, né, significativos para o município, né, que praticamente 1 ano e 3 meses que nós coletamos, só em um serviço, isso aqui foi um trabalho simples que nós fizemos, né, um aluno de TCC, Daniele, identificou que quase 6 mil reais de medicamentos devolvidos em um serviço só né, de medicamentos do SUS, e quase 15 mil reais de medicamentos que não são do SUS. Então, isso é um impacto também que a gente precisa trabalhar e pensar em estratégias dentro do serviço para a gente evitar esse problema. Então, nós dentro do serviço precisamos gerar evidências, que é muito importante para consolidar o nosso serviço, né? Então, precisamos pensar nisso. Então, a gente elabora também materiais estratégicos para promoção de uso racional de medicamentos. No caso do alendronato, elaboramos uma cartilha. Agora nós estamos com um projeto de desprescrição de clonazepam. Validamos durante 3 anos aí, estamos na etapa final. O protocolo de desprescrição de clonazepam, que tem a parceria com a Carine. Então, cartilha sobre higiene do sono é uma das cartilhas validadas nesse protocolo. Então, pessoal, diante de tudo isso, desses desafios, as conquistas, elas vão surgir ao longo dessa nossa trajetória, quando a gente faz bem feito, né? Então, e aí, o que aconteceu? As conquistas vieram, e o nosso serviço começou a ser reconhecido na cidade, pela mídia, e começou a ser divulgado, né? E uma das maiores conquistas foi quando nós começamos a receber os encaminhamentos, né? Recebemos fichas de referência da atenção primária. Esse encaminhamento aí, a assistência farmacêutica do lado direito da tela, é do médico que não, né, abria muito para discussões do nosso serviço. Foi o médico que nós discutimos sobre o clopidogrel e o omeprazol. Ele passou encaminhado rotineiramente para o nosso serviço. Então, foram grandes conquistas, que é o reconhecimento da equipe de saúde. Recebemos uma carta de uma enfermeira da atenção primária, dizendo, né, o quanto que o nosso serviço tem sido diferente, um diferencial, e quanto, né, que ela percebeu o comportamento diferenciado dos pacientes lá da atenção primária. As conquistas também, a gente criou um ambiente de ensino-aprendizado muito rico para os nossos alunos de graduação, mestrandos e doutorandos. Hoje nós temos mestrandos aí atuando em cursos do Ministério da Saúde, para implementação do cuidado farmacêutico. Então, isso é motivo de muito orgulho, né? As nossas evidências têm subsidiado novas conquistas, como, por exemplo, o secretário de Saúde nos solicitou, né, que montemos um protocolo de ajuste de doses, de prescrição, de solicitação de exames da varfarina, que seja realizado pelo médico, o enfermeiro e o farmacêutico, né? E o foco principal, né, a conquista principal, são os relatos dos pacientes, a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. A gente fez um relato disso em um vídeo, que eu vou mostrar para vocês, deixar o link para vocês verem, né, que os pacientes, a equipe de saúde, qual que é a percepção deles desse serviço. Né, o paciente falar que está muito feliz, que tem orgulho hoje de saber aplicar insulina, né, que antes ela chorava, hoje ela dança. Então, a médica dizer que é um divisor de águas, o serviço de farmácia clínica, a médica, a gente teve resistência no início. Então, é importante ter essas conquistas, mostrar essas conquistas, né? Eu não vou passar esse vídeo, tá? Ele é demorado, ele tem 15 minutos. Eu convido vocês a assistirem depois no YouTube, o serviço de farmácia clínica de Divinópolis. Ele foi feito no momento de um vendaval político que ameaçava o nosso serviço. Então, foi feito rápido, em uma semana. Entrevistamos pacientes, equipe de saúde, e eles relatam o impacto do serviço na atuação profissional e na vida, né, dos pacientes. Então, sugiro que vocês assistam a esse vídeo depois, esse documentário, mostrando um pouco o impacto do serviço nosso aí. E daí teve outras conquistas, como reconhecimento de municípios vizinhos, que fizeram visitas técnicas, acompanharam o nosso atendimento, e implantaram o serviço em outros municípios, até em serviços privados. Esse aqui é um exemplo de uma drogaria que veio aqui, ficou 6 meses acompanhando a gente e montou uma drogaria toda estruturada numa cidade pequena chamada Pitangui, com 2 consultórios farmacêuticos, tá? Então acontece rotineiramente os atendimentos clínicos na drogaria. Daí, uma reflexão que eu faço sobre todas essas conquistas,
a gente precisa pensar, o grande aliado nosso dessas conquistas os problemas farmacoterapêuticos que a gente identifica e que a gente resolve, né? Isso é o coração e a alma do nosso trabalho, porque é o gap, é o que tá, a lacuna existente no serviço de saúde que a gente vem para preencher, sem tomar lugar de ninguém. Então a gente precisa, Heber Strand já falou isso na definição de cuidado farmacêutico, que a gente precisa fazer a provisão responsável da farmacoterapia. Então nós estamos com uma grande oportunidade aí, só que para isso a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Heber Strand já falou isso há um tempo. E um desafio que eu vejo atualmente é como transformar a evidência científica em mudança na vida, na qualidade de vida dos pacientes. Então isso tem sido um desafio, a gente tem feito isso através de estudos em grupos, dos artigos, elaboração de cartilhas, validação dessas cartilhas pela técnica de Delphi, validando pelos profissionais, validando pelos pacientes para avaliar a compreensão. Então, é isso que nós precisamos refletir. Porque, às vezes, você fala medicamento, tem vários pacientes mesmo que não entendem o que eu estou falando. Tem que falar remédio. Então, essa transposição do mundo científico para a mudança lá da qualidade de vida do paciente idoso, muitas vezes analfabeto, a gente precisa, é um desafio para nós farmacêuticos também, né? Então, um exemplo que eu tenho em relação a isso, eu tenho um grupo de pacientes, homens com diabetes, que muitos deles, 30%, não aceitavam tomar o medicamento, porque eles ouviam dos amigos, no boteco, que o medicamento causava disfunção sexual. Então, eu percebi que esse era um tema importante para pensar na adesão. Não adianta eu falar para ele que tem que tomar, que ele sabe que ele tem que tomar. Então, é muito importante pensar o porquê que ele não está tomando. E aí fui elaborar, discutir, fazer uma cartilha sobre a disfunção sexual causada pelo diabetes. É uma das causas da disfunção sexual, e não por causa do medicamento. E mostrar isso para ele. Nós tivemos muito sucesso em relação a isso. Os pacientes que estão... É isso? Então eu vou tentar. Eu vou tomar o medicamento. Vamos pactuar, então eu vou tomar o medicamento. E muitos voltaram muito felizes e com a vida, a vida melhorou depois que ele aceitou tomar o medicamento e viu que o problema é o descontrole da glicemia. Então, esse é um desafio que a gente precisa vencer. Então, fizemos uma cartilha e precisamos ser estratégicos nessa cartilha. Por exemplo, a primeira frase da cartilha é: você sabe que 59% dos homens entre 40 e 69 anos já tiveram problema de ereção? Quando a gente começa falando isso para o paciente, você vê no semblante dele, na anamnese, na expressão corporal, que ele, ufa, que alívio, não estou sozinho nessa. Então, é importante a gente ser estratégico nessa abordagem, para não ficar naquela mesmice, você tem que tomar o seu medicamento no horário tal. Entenda o porquê, muito importante. E nós precisamos mergulhar nas nossas intervenções, porque as necessidades não relatadas ou negligenciadas são os principais fatores que vai fazer a gente ser muito reconhecido e valorizado pela equipe e pelos pacientes. Porque o que está na prescrição está todo mundo vendo. Mas e o que está em automedicação? E o que ele não relata? E o que ele não considera medicamentos? Nós estamos perguntando se ele usa fitoterápico, chás, plantas, pomadas anticoncepcionais, vitaminas. Ele não considera isso medicamento. Então, temos que melhorar a nossa anamnese, a questão de armazenamento, o paciente às vezes tira os medicamentos todos da embalagem para utilizar, põe num frasco, tira da embalagem primária, compromete a qualidade, a estabilidade fisicoquímica do medicamento, e ele acha que ele está fazendo isso certo, às vezes o técnico de enfermagem já fez isso, em algumas unidades de saúde, acha que está ajudando. Então nós precisamos investigar a casa, os costumes desse paciente, como que está a comunicação com esse paciente, será que ele está entendendo o uso desse medicamento? Outro problema que eu tenho verificado aqui, o uso de varfarina, e a pessoa sempre com sangramento, será que ele não está se automedicando com anti-inflamatório? Temos identificado muito esse problema aqui, nas nossas consultas. Outro problema é esses idosos que estão utilizando anti-inflamatório, nós vamos avaliar o perfil desses pacientes no município, avaliando todos os idosos pelo sistema
de gestão do município, onde tem os exames laboratoriais, e sabemos os riscos de uso de anti-inflamatório. Nós fomos ver os idosos que pegam anti-inflamatório no SUS, sem considerar a automedicação. Olha o que nós encontramos, que aproximadamente 45% desses idosos têm taxa de filtração glomerular já abaixo de 60, que já indicam possível doença renal crônica aí, né? E esses pacientes, 43% já têm elevado risco cardiovascular e 67% têm hipertensão arterial sistêmica e estão utilizando anti-inflamatórios, né, retirados no SUS. Então, será que nós estamos considerando isso no nosso momento, né, da nossa consulta, da nossa anamnese? É muito importante pensar nisso. Nós estamos avaliando a função renal desse paciente, a sugestão de aplicativo aí, EGFR, né? Porque às vezes a gente fica preocupado, o paciente com hipertensão, só olhar a pressão arterial, o paciente com diabetes controlar a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, mas e as comorbidades, e as complicações? Precisamos monitorar a questão da função renal, né? Pedir creatinina desse paciente. A nossa comunicação, né? Aqui um exemplo prático que aconteceu em Ribeirão Preto, quando eu trabalhava lá, a equipe de saúde pediu para eu visitar o paciente que utilizava esses medicamentos. E esse paciente ele era bem dedicado, né, tinha boa adesão ao tratamento, boa adesão às consultas, só que nada dele controlava. Então, o que era o problema desse paciente? Então, esse em vermelho, ele tomava tudo de manhã, esses destacados em vermelho, né, esses medicamentos. Quando eu cheguei para a visita domiciliar, eu percebi que ele guardava os medicamentos fora da embalagem primária e ele tinha esse cálice, esse pistilo. Daí, conversa vai, conversa vem, 40 minutos de conversa, eu tentei compreender por que ele tinha o cálice e o pistilo. E aí ele disse que tomava tudo junto, né, os medicamentos, e ele não conseguia engolir tudo de uma vez, porque a médica pediu para ele tomar tudo junto. Mas, como ele não conseguia engolir 8 comprimidos de uma vez, ele macerava tudo e colocava água para fazer um suco para tomar. Porque ele sangrou, né, a garganta, ele tentou tomar isso tudo de uma vez, achou que tinha que engolir todos de uma vez, ele teve ânsia de vômito, então teve vários problemas tentando engolir tudo de uma vez, porque ele entendeu que tudo junto tinha que ser tudo junto no mesmo momento, não podia ser um comprimido, depois o outro. E essa médica era ótima, médica de saúde da família, super comprometida, mas será que o paciente está compreendendo a nossa informação? Né? Então, será que nós estamos... tão importante perguntar, pedir para ele repetir, porque esse caso, se eu não tivesse a foto, eu não contaria ele, que parece mentira, né? Eu tudo junto, teria que engolir tudo junto, segundo o paciente. Então, é importante a gente pensar nisso. Passou mais slide, ok? Então, quem que é o paciente que está na nossa frente ali? Muito importante a gente pensar nisso. É um idoso, é uma gestante, é um homem, é uma criança, é uma mulher. Então, é importante usar as evidências, mas individualizar o tratamento para cada um desses pacientes, né? Então, qual que é a segurança desses medicamentos na lactação, né, na gestação? Precisamos pensar nisso, né? Exemplos aí de fontes para a gente utilizar. Um idoso, o medicamento é inapropriado para o idoso, tá? Mas ele precisa do medicamento, então tem que ter esse jogo de cintura. Não é porque a literatura, o critério de BIOS 2019 fala que não pode usar, que eu não vou simplesmente retirar, né? Tem que avaliar todo o contexto, né? Aqui só não deu para mostrar o slide todo porque está em PDF, né? Mas avaliar idoso, principalmente avaliar a automedicação. Um exemplo, né, que eu gosto de mostrar é o uso da sildenafila com os vasodilatadores diretos, como isosorbida, isordil, né? É uma interação muito significativa que o paciente idoso tende a se automedicar e não contar para ninguém sobre o uso do sildenafila. Tem uma interação relevante, pode causar hipotensão e morte súbita. O paciente que tem angina, ele usa um isordil, um isosorbida, e usa também o sildenafila pode causar essa hipotensão grave. A gestante, qual é a classificação de risco, né, dos medicamentos que essa gestante está utilizando? É A, B, C, D ou X a classificação desse medicamento? É C, mas não tem outra opção, precisa de norfloxacina, tem que usar, então vamos balancear risco-benefício, sempre usar a evidência, mas não, né, de forma pura e dura. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Aqui eu vou passar, que é só exemplo. Outra questão importante que a gente precisa refletir
principalmente para quem está começando, a gente tem que ter o senso crítico de avaliar o que é relevante e o que não é. Às vezes uma interação, ela vem como relevante numa base de dados, mas será que ela realmente é? A interação de levotiroxina com omeprazol, ela é maior, segundo o Micromedex, segundo o drugs.com, mas então o paciente tem que tomar 1 a 6, 1 a 7, depois o alendronato às 8, que é às 8 e tudo em jejum. Mas e o mundo real desse paciente? Como é que é? Ele tem como ficar 3 horas em jejum? Então, realmente essa interação é relevante? Não, ela não é relevante, tá? Você pode ajustar os níveis T3, T4, considerando já o uso de omeprazol, né, e avaliar o TSH também. Então, é só manejar, é importante saber a existência da interação, mas o mais importante é saber o manejo antes de sair escrevendo carta para o médico, fazendo intervenções que não é recomendado, né? Então aqui só mostrando, exemplificando, interações que existem, são importantes, mas é só manejar, né? É só fazer o manejo, ajustar a dose, tá? E como que nós temos feito as intervenções nossas aqui? O aluno sempre pergunta, as pessoas perguntam, quando tem que mandar uma carta para o médico, quando ele não está na unidade de saúde. Hoje a maioria das nossas intervenções é junto com a equipe ali na hora, já discute, já resolve, já muda a prescrição. Mas quando está em outro, né, o cenário, está lá na atenção secundária, o médico, a gente usa cartas, né? A gente tem cartas já padronizadas, está até no nosso site aí. Quando a gente vai fazer uma busca ativa, por exemplo, dos pacientes em uso de alendronato de sódio, vamos mandar uma carta falando do problema, né, desse problema, que está usando mais de 5 anos. Então, deixa essa carta padronizada já. Como a gente usa a referência ou não, né? O que a gente padronizou aqui? A gente viu que está dando certo. Quando é um assunto muito específico, a gente fundamenta com a referência, tá? Quando é um assunto mais conhecido entre os profissionais da saúde, a gente não usa a referência para isso. Então, tudo isso que eu estou mostrando está aí, né, mais de 27 arquivos no site, né, ufsj.edu.br/lafarc, tá? E aí eu queria só comentar com vocês, agora, para fechar, preciso acabar, né? Sobre o uso da evidência científica no momento da clínica mesmo, né? Qual fonte que eu vou usar, o que eu vou usar? Vou usar uma fonte primária, secundária ou terciária? Se eu vou começar um serviço, atender um serviço de, por exemplo, artrite, não sei nada de artrite reumatoide, então vamos usar um livro, uma fonte terciária. Mas se eu quero uma pergunta específica, né, eu quero saber se a glibenclamida aumenta o risco cardiovascular comparado à glicazida, glimepirida. Então vamos usar uma fonte primária, um artigo científico, né? Então a gente precisa saber qual artigo, qual delineamento de estudo é para cada tipo de pergunta. Toma muito cuidado com o protocolo, diretrizes, artigos, tudo, livro, tudo tem viés, mas nós precisamos fazer uma análise crítica de todas as evidências, né? O convite é esse. Por exemplo, a diretriz de hipertensão. Quantos financiamentos de laboratórios que não existem, né? Não só essa, né? Vários outros, só para exemplificar. Então, nós precisamos saber qual que é o melhor nível de evidência para a gente fazer a clínica, né? A revisão sistemática e meta-análise está no topo das evidências, depois ensaio clínico. Então, para tomada de decisão, elas são excelentes. Sim, elas são excelentes. Mas nós precisamos avaliar o método, né? Como que foi feita essa meta-análise? Tem conflito de interesse? Um exemplo que eu gosto de falar é essa meta-análise aí da valsartana e os outros BRAS, né? Pelo título você já desconfia, né? Por que valsartana e os outros BRAS? Por que não coloca os BRAS, né? Os bloqueadores receptores de angiotensina 2 já direto? Daí essa meta-análise mostra a superioridade da efetividade da valsartana, tá? E quando a gente procura o conflito de interesse, todos os funcionários são funcionários da Novartis. Então, não que não seja sério, mas é importante saber que são funcionários de quem produz, de quem vende, né, o medicamento. Né? Quando a gente analisa uma meta-análise, é importante pensar, os estudos são homogêneos? Será que eles misturaram idosos e adultos, que têm um perfil diferente? Os critérios de exclusão são claros? Porque se eu excluir um artigo que tem um grande peso na meta-análise, isso muda todo o resultado final lá do losango, lá embaixo, né? Muda todo o resultado final. Então precisamos analisar de forma crítica o método, né? As buscas dessa meta-análise foram abrangentes. Esse artigo aí mostra que não tem diferença, né? A
a sulfonilurease em relação à mortalidade cardiovascular. Tá? Então, a glibenclamida não aumenta o risco cardiovascular, conforme alguns estudos estavam mostrando, né, segundo essa meta-análise aí. E os ensaios clínicos, eles são ótimos, né? Nível de evidência lá em cima. Mas lembrar que os ensaios clínicos são financiados pela indústria farmacêutica, na maioria das vezes, porque ele precisa disso para, né, para provar o medicamento. Então, cuidado com os ensaios clínicos, que eles não podem ser marketing disfarçados, né? Vamos tomar muito cuidado, é bom o nível de evidência, mas e aí? Eles não podem ser ensaios clínicos disfarçados. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é a questão as fontes de informações, elas são muito divergentes. Tá? Aqui, depois quem quiser ler mais sobre esse estudo, ele mostra comparando a interação com a varfarina. Ele mostra que em 5 bases de dados, a gente identificou que nenhuma base de dados tem pelo menos um medicamento em comum que interage com a varfarina. Então as fontes são divergentes, sim. Qual que é melhor, qual que é pior? Não tem, você tem que analisar, você tem que ver o que você quer. Então, é difícil falar uma assim ou outra, né? Então, uma coisa que eu queria colocar aqui é a questão da gente pensar por que às vezes a farmácia clínica não alavanca, o serviço não alavanca conforme na velocidade que a gente espera, por que essa ciência que a gente estuda tanto nas universidades, a farmácia clínica, os serviços de acompanhamento farmacoterapêutico não é transformado em prática muitas vezes. A gente precisa pensar nessa questão em relação o que nós estamos fazendo. Será que está sendo divulgado da forma que tem que ser divulgado? Será que eu estou divulgando os meus resultados, meus artigos científicos somente nas revistas internacionais, em inglês? Será que não está na hora da gente pensar nessa divulgação? Porque uma descoberta, né, ela tem que ter etapas, né, para até chegar na mudança no mundo real. Precisa traduzir essa descoberta, interpretar o resultado, divulgar esse achado, para então acontecer a mudança no mundo real. Então tem fases. Será que a gente está fazendo essa divulgação de forma correta? É uma reflexão que eu gostaria, principalmente quem está na academia, para a gente fazer. Né? Então, por exemplo, eu vi que a linagliptina é um medicamento que, até onde a gente sabe, só tem no município aqui. Tá? Para tratamento de diabetes. A gente ficou 4 anos estudando a efetividade, segurança, publicamos em revistas internacionais, nacionais, mas e aí? Tá aí no mundo real. Nós fizemos uma carta, né, mandamos para a Comissão de Farmácia Terapêutica de uma página e meia, mostrando os resultados principais de 4 a 5 anos de estudos, eles reavaliarem a padronização da linagliptina. Então, nós precisamos sim publicar, mas precisamos sim publicar de outras formas também, né? Publicar nossos dados de forma que atinja o cenário que precisa, né, ser atingido. Então, para finalizar, deixar, né, alguma outra mensagem aí, que a questão é a seguinte: hoje legislação de respaldo legal, a gente tem em abundância. A gente precisa agora fazer, a gente precisa diminuir a lacuna existente entre as leis, as portarias e a implementação de fato. Então, o convite é que cada um de nós, né, temos 55 pessoas online aí, cada um de nós, né, plante essa sementinha que faça que a gente consiga fazer valer tudo isso que a gente tem de respaldo legal e técnico para a gente transformar. Né? Eu acho que tem uma grande luz no fim do túnel aí, eu acho que está acontecendo de forma, né, bem satisfatória a implantação dos serviços clínicos, né? E as fontes de informações estão aí, só que os vieses também. Muito cuidado, que tem viés em tudo quanto é fonte de informação. Se eu escrevo um livro, se eu escrevo um capítulo, tem um viés pessoal meu. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Então, e pensar que a informação superficial, ela pode prejudicar ao invés de contribuir. O caso da minha mãe lá no começo, a informação foi superficial, eu só li nas reações diversas. E as precauções no uso do medicamento, né? Então, a informação de qualidade ela tem que estar presente em todas as etapas da implantação de um serviço. Na fase de sensibilização, na fase de execução do serviço clínico e na fase de geração de indicadores. Nós precisamos produzir evidência para o nosso serviço também. Né? E a evidência científica é o grande aliado, então, do nosso serviço. Então, é isso que eu falei, que a apresentação que eu fiz hoje, nós conseguimos publicar essa trajetória na Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde. Na verdade, não foi publicada ainda, né, deve sair, acho que no próximo mês aí, e como um capítulo de livro. Então, a gente
conseguiu colocar isso aí para quem quiser, né, usar também. Então vamos lá, né, pessoal? A gente tem vontade, que vocês estão aqui numa sexta-feira de carnaval, né? Já é quase carnaval, aqui assistindo essa apresentação, buscando qualificação técnica, então a gente quer, a gente precisa mudar, né? Então vamos lá, que os pacientes estão morrendo com problemas relacionados ao uso de medicamentos e eles precisam da gente. Então meu convite é que sejamos os agentes transformadores aí dessa realidade. Muito obrigado pela atenção. Karine, terminei 3 minutos antes, né? Era para terminar 20, que eu tinha combinado com você. Mas não deu, desculpa. Eu disse que tinha muitos slides, mas não tem problema, foi ótima apresentação. Deixa eu olhar para a câmera aqui. Eu tenho uma pergunta, porque fica bem claro, a gente sempre discute, né, a importância de a gente ter indicadores. Por outro lado, também defendo que a gente utilize o SOAP e coloque no prontuário do paciente. Então, vocês fazem essas duas coisas, vocês evoluem no SOAP dentro do prontuário e daí vocês têm planilhas separadas para ter os dados dos indicadores, para conseguir mostrar ou vocês fazem coleta de dados depois do próprio prontuário? Ótima pergunta, Karine. Antes, quando era na atenção secundária, era mais fácil, que a gente tinha a nossa ficha, né? Hoje é na atenção primária, então nós estamos começando a fazer isso agora. Então, como que nós estamos fazendo, né, nesse momento? Nós estamos registrando o prontuário usando o método SOAP. O prontuário eletrônico já tem esses campos do método SOAP. E depois da consulta, em outro momento, os alunos, os acadêmicos de extensão, de iniciação científica, eles fazem essa coleta de parâmetros que a gente já definiu, né, antes da consulta. O que a gente precisa coletar para quem tem hipertensão? Então, definir pressão arterial sistólica, diastólica, batimento cardíaco. Então, tem um padrão na anamnese, né, de coleta de dados durante a consulta, que depois o acadêmico consegue coletar isso de forma mais fácil. Tá, mas isso sempre é um desafio. Se coletar dados, como que eles vão fazer isso sem ter o acadêmico? Aqui tem o acadêmico, e onde não tem? Né? É desafiador, eu acho que é um desafio muito grande isso. Ter um sistema, né, que consegue sistematizar isso seria o ideal, talvez. Né? Isso que a Cláudia colocou, né, que é parabenizando vocês pela integração ensino-serviço, assim. Eu acho que esse é uma oportunidade muito importante de gente, do estudante conhecer os serviços, né, e do serviço também usar os estudantes para melhorar ou produzir dados, informações, né, a gente tem que desenvolver pesquisas, que bom que essas pesquisas são aplicadas. E uma outra coisa que chamou atenção agora quando você fala é que a gente tem que previamente planejar que dado que a gente vai querer, né? Então, assim, não basta eu avaliar o paciente, fazer a intervenção, registrar. Mas se eu quiser produzir indicadores, eu já tenho que ter em mente, né, assim, que dados são relevantes para produzir esses indicadores, que dados são importantes e daí para cada grupo de paciente, né? Então, acho que é bem importante essa reflexão, né? Quando a gente estrutura um serviço, da onde que a gente vai partir e aonde que a gente quer chegar, né? Que resultados que você quer a partir desse serviço. Assim. Ficou bem claro na sua fala a importância de ter esses indicadores em mente, né? Previamente. Não sei se, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta. Eu tinha notado se vocês adotam algum sistema de triagem de paciente. Tinha uma pergunta anterior. E agora também tem como vocês avaliam a adesão dos pacientes. Tá. Não sei se eu entendi a pergunta em relação à triagem, Karine. A gente no começo a gente identificou os pacientes pelo sistema de gestão. Né, identificou possíveis potenciais pacientes que teriam possíveis problemas. Daí a gente convidou eles e eles foram para o serviço, né? Mas chegando na unidade de saúde, ele vai direto para a gente. Ele não passa por uma triagem, não. Isso? Não, porque às vezes, a gente vai pensar numa unidade básica, ou mesmo a gente estava falando no hospital, né? Você tem todos os pacientes internados, então, assim, eu começo por quais. Então, para o hospital, a gente às vezes tem alguns sistemas de triagem. Mas para a unidade básica,
pelo que eu entendi, vocês também fizeram seleção por tipo de medicamento que o paciente usa, né? Isso. Eu Isso é não muito sei se importante. existe algum score ambulatorial para paciente ambulatorial, algum score de risco. Todos os que eu tenho visto é para paciente hospitalar. Entendi. Então a gente não usa nenhum score. A priori a gente usou, né, fazer protocolos para atender pacientes específicos que usavam determinado tipo de medicamentos, mas hoje, como a equipe já conhece o nosso serviço, hoje já ficou muito claro, então eles mesmos encaminham, olha, esse paciente está precisando disso, esse paciente precisa de consulta de vocês. Então quando a equipe compreende o nosso papel, o paciente já chega, o paciente que precisa de você, ele já chega. Esse trabalho maior de captação, de recrutamento, de identificação de pacientes é mais no início do serviço. Tá? Então, acho que definir protocolos no início muito, eu acho que é importante. Por exemplo, no hospital, vamos definir, atender o paciente, né, em uso de antimicrobianos. Então, talvez isso seria a porta de entrada para o início de um serviço. Tá. E tinha alguém que perguntou se vocês medem adesão. Ah, tá. Adesão a gente não usa nenhum instrumento específico, tá? A gente já usou outras vezes, mas a gente viu que não foi muito efetivo na prática. A gente avalia a adesão através da efetividade mesmo, dos parâmetros clínicos, laboratoriais. E se a gente vê que não está resolvendo, a gente faz visita domiciliar. A gente tem esse serviço também, pelo menos 2, 3 visitas, né, semanas, a gente faz por semana. E aí lá a gente identifica grandes problemas, né? Identifica os medicamentos vencidos, identifica as sobras de medicamentos, aí sim é um método, né, de avaliar a adesão, a contagem de comprimidos, né? A gente faz isso. Então, quando a gente orienta, o paciente está tudo ok e não melhora os parâmetros, a gente faz a visita e tenta identificar a adesão pela quantidade de comprimidos, né? Eu cada vez mais estou convencida que a melhor resultado de adesão é o controle da doença. Então, se a gente olhar pela efetividade clínica, a adesão, ela perde tanto sentido, assim. Então, ele pode ser aderente, mas ele não ter a pressão arterial controlada. Então, o melhor Exatamente, nada adianta. também é o resultado clínico, né? Então, talvez não valha o esforço, mas a gente percebe, de uma certa maneira, quem são os aderentes ou não, né? E daí estimular, talvez uma vez eu vi um relatório que dizia assim, qual é a melhor medida, né, para adesão? E às vezes, se tu perguntar para o paciente exatamente assim, se ele consegue tomar os medicamentos todos os dias, nos horários, a melhor resposta pode ser a mais simples, a melhor pergunta pode ser a mais simples, né? Não tem nenhuma validação dizendo que só essa pergunta talvez daria resposta, mas eu acho que nem sempre o questionário complexo, os questionários de adesão, eles também são incoerentes, né? Porque se tu fizer vários métodos e cruzar eles, uns vão dar adesão, outros não aderentes, tal. Então, eu estou convencida cada vez mais que é difícil a gente medir adesão e talvez não seja tão importante assim, né? Concordo plenamente, Karine. Eu acho que o foco é a qualidade de vida, né? Mas para a gente chegar na qualidade de vida, a gente precisa melhorar, avaliar a efetividade desse tratamento. Então, por isso que a gente deixou de usar questionários específicos. A gente viu, igual você, e tem muita divergência. Eu uso o Morris, que você usa outro questionário, dá completamente diferente a adesão. Então, a gente não usa questionário específico, é acompanhamento clínico mesmo. A gente consegue avaliar isso, né? E quando você fala em adesão para a equipe de saúde, eles te valorizam, falam, nossa, é tudo que a gente precisa. Então a gente não pode abandonar essa, né, vamos dizer assim, essa praia, porque essa praia é nossa e eles amam. Falam assim, nossa, você vai melhorar a adesão da Dona Maria, que ela lá é teimosa, então que bom que você vai vir aqui. Aí eles abrem as portas quando você fala adesão. Acho que é uma praia nossa, mas a gente precisa ter percepção clínica, porque eu acho que até a forma subjetiva
da fala do paciente, você consegue avaliar se está aderindo ou não. Quando ele não adere a um tratamento, até na anamnese você percebe, ele não quer muito falar daquele medicamento. Alguns já falam assim, o próximo, aquele outro. Ele pula aqui, ele não quer aquele assunto. Então, coisas subjetivas que você vai pegando ao longo, né, da experiência clínica, que você vai conseguindo medir, avaliar essa adesão, que nunca vamos ter um instrumento, né, adequado, ideal para avaliar isso. Sim. Sim, né, a Cintia colocou que os indicadores ajudam na elaboração de estratégias. Claro, a gente concorda, Cintia, que é importante, né? É só... Sim, a gente precisa acompanhar o paciente e pensar qual estratégia é melhor para cada paciente, né? E alguns instrumentos conseguem te mostrar isso, né? Quais são os motivos que o paciente é não aderente, né? Bem lembrado. Pessoal, acho que então é isso, né? Que nem o André falou, a gente está em véspera de carnaval. Obrigada pela presença de todos. Acho que chegou a 58 pontos conectados. Às vezes a gente tem salas com mais pessoas assistindo, então é sempre um prazer. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, André. Eu acho que dar essa empolgação, né, compartilhar a experiência de vocês também faz com que a gente consiga olhar para os serviços e o que a gente pode melhorar ou produzir de indicadores. Então, a gente tem que construir essa evidência que os nossos serviços funcionam, né? Isso com certeza, a gente precisa construir e cada vez mais divulgar esses serviços. Eu acho que aquela questão do farmacêutico invisível não pode mais se repetir, né? Em 2019, 10 anos depois, tá? Acho que alguém colocou aqui que vocês conseguiram uma residência multiprofissional, é isso? Então, a gente... não sei se tinha Samanta também, de Macaé, se quiser alguma ajuda, viu? Eu conheço municípios que implantou com um farmacêutico, então a gente pode trocar experiências, tá? A Samanta que colocou que tem um farmacêutico só, a gente pode ajudar vocês aí, tá? Entre em contato depois. Sim, esse pessoal que vai começar a residência, se quiser entrar em contato com o André, a ideia é justamente essa, né? Que a gente tenha essa rede, essa formação dessa rede. Então, tá, obrigada, André, obrigada a todos, bom carnaval. Cuidado na interação com os analgésicos e os anti-inflamatórios com álcool, né? E desejo a todos um bom carnaval. Aqui em Minas o maior perigo nem é isso, o maior perigo aqui é a lama, hein? A lama? A lama das barragens, né? É verdade. Das construtoras. Então, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelos colegas aí que cumprimentaram. Não consegui acompanhar todos. Clarice, da UFMG, vários colegas aí. Então, muito obrigado. Até mais. Beijo, André. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.